Continuemos o nosso estudo sobre a instrução geral do Missal Romano. Então, depois, agora, o texto vai tratar das várias partes da missa. Então, a primeira parte é os ritos iniciais. Então, aqui se fala que a entrada, a saudação, o ato penitencial, o Kyrie, glória e a oração da coleta tem um caráter de nos preparar para a escuta da palavra de Deus e celebrar dignamente a Eucaristia. Então, a finalidade desses ritos é justamente estabelecer a comunhão dos fiéis reunidos para a escuta da palavra e celebrarem a Eucaristia. Então, nós temos a entrada. Então, entra o sacerdote com diáconos, ministros, inicia-se o canto de entrada. Então, a finalidade desse canto é dar início à celebração e favorecer a união dos fiéis reunidos e introduzi-los no mistério do tempo litúrgico da festa. E esse canto acompanha a procissão de entrada. O canto de entrada é executado alternadamente pela escola e pelo povo. Aqui, escola significa o coral, que normalmente se tem na celebração, ou um cantor alternando o povo. Pode-se utilizar a antífona com o respectivo salmo que vem no gradual romano, gradual simples, que é um texto próprio da Santa Sé com os cantos para a celebração litúrgica. Ou então pode-se utilizar também, como se fala aqui lá no final, a antífona que vem no início de cada Santa Missa. Se você tem a liturgia diária, você repara que no início de cada Santa Missa tem uma antífona, tem um refrãozinho de um salmo, um trechinho de um salmo. Então aquilo pode ser cantado, aquilo pode ser musicado e servir de canto de entrada. Então isso aqui vale sobretudo para os músicos. Vale sobretudo para os músicos, que muitas vezes sempre cantam os mesmos cânticos em todas as celebrações. Então, cântico que é sempre cantado em todas as celebrações significa que ele não tem finalidade litúrgica nenhuma, porque ele se presta a todas as situações. E aqui não. Então, pode-se musicar aquela antífona de entrada. Aquela antífona de entrada, que aí cada Santa Missa haverá um canto de entrada diferente. Então, depois, chegando ao presbitério, o sacerdote, o diácono e os ministros saudam o altar com inclinação profunda. O sacerdote e o diácono beijam, então, o altar. E, se oportuno, o sacerdote incensa a cruz e o altar. Terminado o cântico de entrada, então o sacerdote pé junto da cadeira, fazem sobre si o sinal da cruz e depois saúda a comunidade reunida. E pela saudação faz a comunidade reunida sentir a presença do Senhor. E aí, depois desse momento, se pode introduzir o mistério que está se celebrando na Santa Missa. Depois vem o ato penitencial, que é feito através de uma confissão geral dos pecados, terminando com a absolvição do sacerdote, porém não se trata de uma absolvição sacramental. Não se trata da absolvição sacramental, ou seja, dos pecados graves, somente pelo sacramento da confissão. Ali se perdoa os pecados veniais. No domingo, principalmente no tempo pascal, pode ser substituído o ato penitencial pela bênção e aspersão da água como memória do batismo. Depois vem uma pequena ladainha, que é o Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós, que pode ser cantado se ele já não foi cantado, se ele já não foi incluído no ato penitencial. E através do Kyrie eleison, os fiéis aclamam o Senhor e imploram sua misericórdia. Depois, o Gloria in excelsis, o Glória, o hino de louvor. E é interessante porque, veja só o que diz o número 53, o Glória é um antiquíssimo e venerável hino com que a igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro. Então é um canto dirigido ao Pai e ao Filho, então não é um canto trinitário. Não é permitido substituir o texto desse hino por outro. Aqui no Brasil, na CNBB, adaptou o hino do Glória para uma versão portuguesada de 4 estrofes que pode ser cantado, que está autorizado pela igreja. Ou é esta versão, ou é a letra do Glória, Ou é a letra do Glória, tá certo? E se canta nos domingos, exceto no Advento e Quaresma,
canta-se nas solenidades e festas, bem como nas celebrações particulares mais solenes. Tá certo? Depois vem a oração inicial, que é a oração da coleta, né? O padre convida o povo a rezar, oremos, se faz um instante de silêncio, no qual todos colocam suas intenções, depois se recolhe todas essas intenções com a oração coleta, na qual se exprime o caráter da celebração. Se trata de uma oração habitualmente dirigida a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Aí o texto traz as fórmulas em latim, como se termina, né? Sempre se diz somente uma oração coleta. E nos países de língua portuguesa, então, se termina: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Se a oração é dirigida ao Filho. Se é dirigido ao Pai, é a segunda opção, e se é dirigido ao Pai, mas no fim é mencionado o Filho, a segunda opção, mas se é dirigido ao Pai, é a primeira opção. Então, para vocês entenderem que a liturgia, então, ou seja, então é interessante isso termos do ponto de vista teórico, que nós, quando vamos para a Santa Missa, nós vamos rezar ao Pai, no Filho, na força do Espírito. Ao Pai, pelo Filho, na força do Espírito. Porque o Filho, segundo a nossa fé, Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e nós. Então nós rezamos ao Pai, pelo Filho, na força do Espírito. Congregados na força do Espírito Santo. Então, a liturgia é uma experiência de Deus, é uma experiência da Santíssima Trindade. Rezar ao Pai, pelo Filho, que é o mediador, na força do Espírito Santo. Ok? Então, esses seriam os ritos iniciais da Santa Missa. Ou seja, todos esses ritos servem como uma espécie de introdução para o que vem a seguir. E o que vem a seguir? A liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Cristo haverá de nos alimentar e nos instruir pela palavra de Deus, bem como também depois haverá de nos alimentar com seu corpo e sangue. E agora, no próximo vídeo, veremos a questão da liturgia da palavra.